Senhor. Amém. Paz do Senhor. Amém. Ainda sobre os pés, localize o texto em que iremos usar nesta manhã profética, manhã de adoração, manhã esta de comunhão. No livro do princípio, o livro do Gênesis, capítulo de número 25, nós iremos meditar nos versículos de número 5 e 6. Enquanto os irmãos localizam o texto, eu quero nesta manhã louvar e engrandecer o nome de Jesus por ter o privilégio de poder estar aqui crescendo na unção com esse príncipe de Deus, pastor Marcelo Brunner. Deus quis me abençoar muito no dia que me apresentou o pastor Marcelo. Tem pessoas que pessoas apresentam, conectam. Agora tem outras que o céu apresenta. E o meu xará foi nesta qualidade. O céu nos apresentou. E todas as vezes que Deus quiser te abençoar, Ele nunca te dará coisas. Ele vai te apresentar pessoas. Porque pessoas são pontes. Tem muita gente construindo cercas, construindo muro, quando na verdade ele deve construir pontes. Porque cerca e muro fala de limites. Agora pontes fala de acesso. Ok? Então, alguns entendem que isso hoje é muito irrelevante, mas eu tenho aprendido que pessoas ferem, pessoas machucam, pessoas traem, pessoas decepcionam, mas pessoas também curam. Então eu quero que você, com muito carinho, olhe para essa pessoa mais bonita e cheirosa que está aqui nesta manhã, porque tem uma unção de beleza aqui, né? Rapaz, só gente bonita, um cheiro de perfume gostoso demais aqui, que em Caxias chegue também esta unção. Eu queria que você apertasse a mão desse crente. Vê se ele está vivo aí. Se ele estiver vivo, ele vai dar um glória a Deus, vai dar um sorriso. Diga para ele nesta manhã: Deus quis me abençoar, colocando você ao meu lado nesta manhã para adorar. Amém? Quero também externar esses agradecimentos ao pastor Marlon Brunner. E também quando eu falo com o pastor Marlon, eu estou falando com todos os obreiros desta casa, todos os pastores, pastoras. Sintam-se abraçados nesta manhã por esse gordinho de Deus aqui. Tá bom? Quero também pedir, com a autorização do pastor Marcelo, eu trouxe um tangedor lá da igreja. Ele pode me ajudar aqui fazendo um fundo, pastor? Pode? Felipe, vem para cá, me ajuda aqui. Naquela, entendeu? Aquela pegada. Hoje você está vendo qual é o nível que a Renault vai chegar, né, pastor? Entendeu? Quero também louvar a Deus pela vida da minha digníssima esposa, pastora Priscila. Deus foi muito bom comigo, me dando você. Também está ali o meu filho Miguel Azaf. Que Deus te abençoe, filhão. Que alegria. Você acordou cedo hoje para vir com o papai, né? Vai ter recompensa, tá? Deus abençoe a todos os irmãos da Renovo que veio conosco. Que seja para vocês também uma manhã abençoada. Uma manhã, pastor, uma manhã terapêutica eu estou tendo aqui. Minha alma, essa semana, irmão, o capeta nem vai ousar passar na nossa frente. E se ele insistir passar, a gente vai ser um rolo compressor. Vamos. Amém? Quero também louvar a Deus. Lucas Agostinho. Hoje, para mim, é uma alegria. Tivemos sexta-feira na vigília da resposta. Pastor Marcelo, uma multidão estava ali, acho que para mais de 6.000 pessoas.
E ele adorou com essa mesma graça que ele adorou aqui. Então aí agora eu entendi que Deus tem levado o Lucas por nações, porque ele entende a responsabilidade de estar no altar. Não é pelo número, mas é pela presença. Deus te abençoe, meu amigo. Tá bom? Teve conosco lá na Renovo, né? Uma igreja tão simples, pequena, e ele foi lá nos abençoar. E o céu está mandando eu te convocar de novo, né? Setembro, meu aniversário. Se você não for, acho que a tua voz vai fechar. Amém? Um risoto de camarão, tá bom? Quer o quê? A carne? Ah, fritinho? Ah, então tá. Então, maravilha. Não estou ouvindo um teclado, tem aí? Ah, isso. Quem achou, diga, eu achei. Gênesis 25, o 5 e o 6. Verso de número 5. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Versículo de número 6. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes. E vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente para a terra oriental. Antes de você se assentar, pergunte a esta pessoa, ela não precisa responder, só uma pergunta para ela. Você prefere presentes ou herança? Pode se assentar. Meus irmãos, a palavra que o céu colocou no meu coração nesta manhã, dentro desta igreja, não é uma palavra que eu estou dizendo aqui de clichê, de pregador, até porque eu sou pastor de igreja, eu pastoreio, então não sou o exímio pregador, o itinerante. Então não tem nenhum porquê eu usar aqui termos que vocês vão observar no decorrer de alguns minutos, que eu não sou um pregador itinerante, embora a gente receba tantos lá. Mas de fato eu vim com uma mensagem de casa. E aqui nesta manhã, Deus falou comigo que eu não iria pregar a mensagem que estava no meu coração, pastora Priscila, mas que eu iria pregar a mensagem que Ele liberou deste altar. Eu não lembro para quem eu disse, acho que foi o pastor Marlon, que a senha deste culto está no altar. Então eu vi o pastor dando uma palavra aqui pela manhã, agora um pouco cedo, falando sobre altar. Pastor Marcelo fala sobre altar. E agora, nesses poucos minutos, Deus vai continuar falando conosco sobre o altar. Porque o altar é o ponto de encontro entre Deus e o homem. Do altar, o milagre é gerado. E nesta manhã, para nós entendermos o capítulo 25, os versículos de número 5 e de número 6, nós temos que voltar a alguns capítulos. Todos conhecem que Abrão parece ou surge no cenário de forma mais veemente no capítulo 12, quando Deus diz para ele: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. Quando Deus fala a Abraão, ele já tinha os seus 70 anos, pastor Marcelo. E Abrão, ele já era estabelecido em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Todos sabem que o seu pai, Gerar, era um empresário de sucesso, construtor de imagens. E quando Deus chama
Abrão, ele já era um homem de uma estabilidade. Porém, quando ele ouve a voz, que não é uma voz normal, não é uma voz do político, não é a voz do empresário, não é a voz de alguém, ainda que seja relevante na terra, mas é a voz daquele que disse a Moisés: o eu sou. E nesta manhã, Deus nos trouxe aqui para nós entendermos que Ele não vai trabalhar nos mostrando coisas, Ele vai trabalhar nos falando sobre projetos, nos falando sobre propósitos. E a Bíblia diz que quando Ele ouve, Ele então aceita. E é por isso que eu entendo que Ele vai inaugurar a galeria dos heróis da fé, imputado como o pai da fé, porque Abraão não viu, mas ele creu. Então, nesta manhã, a primeira revelação que eu tenho da parte de Deus é que Ele quer aguçar os teus ouvidos. Tem pessoas que estão presas àquilo que elas vão ver, mas na verdade quem Deus tem um projeto extraordinário são pessoas que ouvem. É por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Quem tem mão para levantar, eu quero liberar uma profecia. E nesta semana eu não sei se vai vir pela tua caixa de e-mail, eu não sei se vai vir por correspondência, eu não sei se vai vir por um telefone, eu não sei se alguém vai bater na tua porta, mas tem uma boa nova da parte de Deus chegando para quem tem ouvidos para ouvir e tem boca para glorificar. Então ele sai. Deus diz para ele: eu vou te engrandecer, vou fazer o teu nome grande, eu vou abençoar, Lucas, o que te abençoar, mas eu também vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Irmãos, a pior coisa que existe é alguém querer amaldiçoar quem é amado por Deus. Eu vou repetir novamente, não porque você é surdo, mas é para o inferno escutar e para você dar glória com vontade. Não tem como amaldiçoar quem Deus decidiu abençoar. Trocando em miúdos, Deus foi com a tua cara. Pegou? Vire para alguém, seja a boca de Deus, fale para ele: fique tranquilo, porque você é um xodó de Deus. Você pode até não comungar de algumas coisas, mas não ouse jamais amaldiçoar quem Deus decidiu abençoar. E a Bíblia diz, no capítulo 12 ainda, que Deus estabelece com ele um pacto, uma aliança. Porque quem decide ouvir não pode viver coisas comuns. Eu não conheço a geografia do bairro. Moro aqui pertinho, Santa Cruz da Serra, de la Serra, Caxias City. Alguém conhece? Está no mapa. Se você não sabe, está no mapa. Mas eu estou entendendo nesta manhã que o altar está escolhendo pessoas comuns para viver projetos extraordinários. Não, eu não estou falando para pessoas comuns, eu estou falando para pessoas que estão marcadas para viver projetos extraordinários. Pastor Marlon, no capítulo 15, ele está esmorecido, embora ele tenha ouvido todas essas profecias e promessas, ele está fragilizado porque o tempo passa e ele não gera o filho, a sua esposa não gera o filho. E ele vai
ouvi a voz de Deus dizendo para ele: Abraão, sai da tenda, olha para o céu, conte as estrelas, se é que pode contar. Todos conhecem, fala da areia. E diz para ele: você vai gerar, não vai ser o teu servo Eliezer o Damasceno que vai ficar com as heranças, mas você vai gerar. Vai nascer o filho da promessa. Aí no capítulo 16, pastor Marcelo, e toda crescendo na unção, ele ouve a voz da sua esposa. E a voz dela é dizendo o seguinte: filho, eu acho que Deus errou a profecia. Eu acho que Deus errou o endereço. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui, o Espírito da revelação está me dizendo que você está achando a mesma coisa, que Deus esqueceu de você, que Deus errou o teu endereço. Mas a palavra que o altar está liberando para você é: acalma o teu coração, porque tudo está no tempo dele. E ele ouve, no capítulo 15, Deus falar com ele. No capítulo 16, ele ouve a esposa falando com ele. E Abraão, que não era bobo, ele não quis contrariar a esposa. Porque todo homem ignorante, ele vai contrariar a esposa. Então ele foi inteligente, ele ouviu a sua esposa. Porém, a voz da sua esposa não era a mesma voz que tinha falado com ele no capítulo 15. Quem me ouve, diga glória a Deus. E aí no capítulo 16 ela diz: filho, deita com a serva Agar. E ele, acredito eu, que de repente com o coração fechado, ele tinha ouvido Deus no capítulo 15, no capítulo 16 ele está ouvindo a voz da esposa. E ele então deita-se, ou tem um encontro com Agar, e desse encontro nasce Ismael. Ismael não era o filho que Deus havia prometido. Todos nós e toda esta igreja que ama a palavra sabe de cor e salteado quem era o filho que Deus havia prometido a ele e a sua esposa. Então Ismael é o filho da precipitação. E toda atitude precipitada vai gerar lágrimas indesejadas. Eles não entenderam que estava vivendo dentro de um tempo. E o que Deus está dizendo para nós, para você que está aqui presente, para quem porventura está nos assistindo pela internet, pelo canal da igreja, é que toda promessa, toda grande promessa, ela é moldada pelo tempo. E eu aprendi que todo apressado ele come, é porque bênção antes do tempo pode gerar maldição. Tem gente tentando burlar o processo do tempo, mas meu filho, ei, bonita de Jesus, não queira atravessar o tempo de Deus, porque vai gerar para você lágrimas indesejadas. Porém, todavia, entretanto, mesmo diante da atitude precipitada, não foi capaz de anular a promessa de Deus. Como eu disse para vocês, vocês estão percebendo pela minha fala que eu estou liberando o texto e já aplicando para você. Tem pessoas aqui que estão carregando dentro de si
dentro da sua alma culpas por atitudes precipitadas que cometeram. Mas o altar está liberando uma palavra para você dizendo o seguinte: as tuas atitudes precipitadas geraram até consequências, mas elas não serão capazes de anular aquilo que Deus lhe prometeu. Então hoje, de uma vez por todas, arranque de dentro de você esse sentimento de culpa, esse peso que você carrega. Porque no capítulo 21 nasce o filho da promessa, Isaque. Nasceu o sorriso. E eu venho aqui como boca de Deus para dizer para você que a partir desta manhã está voltando o sorriso para dentro da sua casa. Alguém vai achar que você está vendo miragem, alguém vai achar. Ou até mesmo você vai pedir a alguém: fulana, me belisca aqui, porque eu acho que eu estou sonhando. Porque eu não estou acreditando no que está acontecendo. É o céu dizendo para você: chegou o tempo do cumprimento da promessa. Capítulo de número 22. Eu já vou caminhando para o fim. Deus fala com Abraão: Abraão, eu quero o teu filho, a saber, Isaque. Eu quero ele no meu altar. E a Bíblia diz que o mesmo Abraão, do capítulo 12, ouve e obedece. E ele pega seus servos, pega jumentas, e no cabo de 3 dias, eles estão indo ao Moriá. E eles encontram o local. E Abraão diz para os servos: fiquem aqui, que eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos. Ora, Deus havia dito que iria matar o filho dele no altar. Mas Abraão tinha tanta certeza que o mesmo Deus que iria matar, o mesmo Deus que teria capacidade de ressuscitar. É porque ele entendeu que a voz que falou com ele garante aquilo que está lhe pedindo. E eles estão subindo. Capítulo 22, coloca aí para mim, por favor, versículo 6. Estão subindo. E tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, o seu filho. E ele tomou fogo, o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. O pai colocou sobre o filho o peso do altar, os elementos que compõem o altar. E quando eles chegam no lugar certo, versículo de número 9, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali Abraão um altar, pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, o seu filho, e deitou sobre o altar. Quem está amarrado no altar não tem direito de escolha. Eu sei que pode até doer o que eu vou dizer aqui, mas é de Deus. Todo escolhido não tem direito de escolha. Eu vou repetir de novo em alto e bom som para quem tem mão para levantar,
Porque é melhor você aceitar que vai doer menos. Quem é escolhido não tem direito de escolha. Vire para alguém e diga: aceite logo. E outra, alguém já teve essa experiência de brincar, alguma coisa está amarrado, quanto mais você força para soltar, mais o nó, mais aperta. Ei, você não entendeu que esse aperto que você está vivendo nada mais é você tentando fugir da onde Deus te amarrou. Ele estava amarrado. Não precisa ser um diretor de Hollywood para a gente imaginar a cena do pai e o filho. Hoje eu exerço a paternidade e a gente começa a entender um pouco mais o sentido da vida. Confesso que até antes de ser pai, eu tinha muita dificuldade de me relacionar com Deus como um pai. Eu via Deus como um Senhor. Aquele velho barbudo, ruim, que pintam no quadro. Rapaz, eu dei mole, agora já era. Eu já estava esperando já. Aí depois que o meu filho veio, eu comecei a entender algumas coisas, que ele não tem vergonha de ficar pelado, não tem vergonha de brincar, não tem vergonha, nada. Aí um dia, eu observando a atitude do Miguel Azaf, o Espírito Santo falou comigo: é assim que você tem que se relacionar com o seu pai. Filho não tem vergonha do pai. Filho conta tudo para o pai. Então imagine o pai vendo os olhos do seu filho arregalado, de repente olhando e dizendo: o que o Senhor vai fazer comigo? Mas o filho sabia o pai que tinha. O filho estava dizendo: eu confio, mesmo estando amarrado. E a Bíblia diz que quando ele vai descer, o anjo brada: Abraão, Abraão, não faça tal coisa, porque agora eu sei que tu me amas. Porque todo amor é seguido de atitudes. Esse negócio que eu te amo, estamos juntos, isso é papo para boi dormir. Isso é balela. A maior prova de que você ama alguém, que você está com alguém, são as suas atitudes. Porque as suas atitudes falam mais alto do que a sua voz. Eu estou sentindo Deus aqui. Ele reservou esta manhã para conversar conosco. Porque Deus só está marcando aqui pessoas do altar. E a partir daquele momento Deus reafirma para ele a aliança, o pacto, dizendo que ele seria, e todos conhecem. E a partir dali ele começa a viver. Eu dei todo esse rodeio para você entender o capítulo 25, versículo 6, o versículo 5. Por que Abraão deu tudo para Isaque? E aos filhos da concubina deu-lhes presente. É porque quem prova do altar nunca vai receber presente, sempre terá herança. Se é para ele, pode ser mais forte. Quem prova do altar não terá presentes, terá herança.
Porque presente, por mais luxuoso, bom, ele me dá a entender que ele tem prazo de validade. De repente, se o pastor Marcelo sentir de Deus no meu aniversário, me dá um desses perfumes que ele usa. Eu uso Alma das Flores ainda, né? Leite de rosa. Por mais que ele me dê um bom perfume, eu dê poucas borrifadas, eu vou... Glória a Deus. Ainda assim, uma hora vai acabar. Ainda que você ganhe uma camisa boa, de uma boa camisaria, você vai lá, não, mas lava na sombra, uma hora o tecido vai desgastar e vai rasgar. Tem muita gente se contentando com presentes, quando Deus tem para ele herança. Tem muita gente trocando propostas por promessas, trocando momentos por história. Aleluia. Hoje eu estou americanizado, estou me sentindo na América, no Brooklyn aqui. Aleluia. I love Jesus. Love your God and power. Receba poder de Deus. Não, porque a Renovo vai chegar nesse padrão lá. Eu quero ser assim mesmo. Abraão deu tudo para o seu filho Isaque. Tudo. E paz, meus irmãos, eu não sei se vocês... Porque não é um texto tão comum, mas também não é tão difícil de se entender. Mas até chegar nesse capítulo 25, eu achava que Abraão só teve 2 filhos, a saber, Ismael e Isaque. Mas Abraão teve 8. Depois que Sara morre, ele casa com Quetura. E ela gera para ele 6 filhos. Está aí no texto, capítulo 25, depois você lê. Se eu falar os nomes, é mistério. Aí por que ele dá presente aos filhos das concubinas e manda, para longe? Claro que o presente do velho não é qualquer presente, né, irmão? Mas é presente. Agora, para Isaque, é herança. Na King James diz, e Abraão transferiu todos os seus bens a Isaque. Não é algo, é tudo. Porque quem é do altar não recebe por metade. Quem é do altar recebe tudo. Tem muita gente se contentando com pouco, quando Deus tem tudo para ele. E aí eu vou fechando aqui, para a gente participar da ceia, ainda ter esses louvores maravilhosos. Ele mandou os filhos para longe. É porque quem não provou do altar não pode usufruir da herança. Deus só vai conectar você a pessoas que são do altar. Vire para alguém e diga e fale isso. Deus irá te conectar a pessoas que são do altar. Não trague para perto quem Deus decidiu mandar para longe. Pastor Marcelo Correia, não traga para perto quem Deus mandou para longe. Pastor Marcelo Brunner, não traga para perto quem Deus decidiu mandar para longe. Nós pastores temos essa... O senhor já percebeu, né? Essa misericórdia, essa bondade, esse troço
que nos... Tem gente, irmão, que Deus apagou da nossa agenda. Não, fulano deixou de te seguir, fulano te bloqueou, fulano nos... Não foi fulano, foi Deus. Oh, eu estou sentindo ele aqui. Eu estou sentindo ele aqui. Dá um sorriso, um glória a Deus aí. Repita comigo, a partir de hoje. Não, está muito fraco para a multidão que está aqui. Diga após mim, a partir de hoje, eu estou proibido de trazer para perto quem Deus decidiu mandar para longe. Que vai para bem longe, vai para a China, vai para o Afeganistão. Porque tem gente que não prova do altar e quer ter benefícios do altar. Quando eu entendi o poder do altar, minha vida mudou. Converso um pouco com o pastor Marcelo, que hoje se tornou um conselheiro para mim, um amigo. Um momento de muita angústia, conheci o pastor. E a Bíblia diz que em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce seu irmão. Eu disse para ele um pouco da minha história. Porque quem me vê hoje falando do altar, não nasceu no altar. Não sou filho de crente, não nasci na igreja. Nasci num condomínio fechado, ali na Tijuca. Não sei se vocês conhecem, Rua São Miguel. O nome do condomínio é Borel. E morava na parte mais alta, assim, aquela visão panorâmica, sabe? Mas o altar mudou a minha história. Papai deixa minha mãe, eu ainda era uma criança de um pouco mais de 1 ano e meio. Ela não é natural do Rio de Janeiro. Deus vai falar com alguém aqui agora. Um pouco mais. Ela não é natural do Rio de Janeiro, do Maranhão. Não tinha parente. E quando meu pai larga, ela não sabia o que fazer. Me colocou num orfanato. Inclusive vim conhecer depois em Bom Sucesso. E fiquei um tempo ali, uma estadia. Depois ela me tira desse orfanato. Parou por quê, filho? Me tira do orfanato, me coloca na casa de uma senhora, que hoje dorme no Senhor, que veio se tornar minha madrinha, e uma mãe de criação. Que naquela época, ali nos início dos anos 80, toma-se conta de crianças. Aí deixa a criança lá, vai trabalhar, vai não sei o que, final de semana. Tá. Minha mãe me deixou lá por um bom tempo. E depois ela ficou desempregada, ela não conseguia pagar mais. E aí ela me tirou desta casa. Quem me ouve, diga amém. Amém. Ela me tira dessa residência e me coloca num colégio interno. Coisa boa, né? Sai do orfanato, casa dos outros, colégio interno. E eu fico um período no colégio interno. E lembro que nos momentos de recreação que nós tínhamos lá, tinha um professor que hoje ainda está vivo, se tornou um amigo, músico da Marinha. E ali eu comecei a estudar música. Então foi uma das coisas que me ajudou muito na minha fase de adolescência ali, terminando a fase de criança. E depois, essa senhora me amou muito. Eu tenho um amor por ela eterno, uma gratidão, uma dívida eterna. Ela ligou para minha mãe e disse: Cleonice, posso pegar o Marcelo
você não precisa me pagar nada e eu vou criar o Marcelo. E a minha mãe prontamente disse, ok, pode pegar. E me tirou do colégio interno. A única coisa que eu sentia saudade era da música. Mas, quando eu fui residir novamente com ela, já numa idade maior, em frente aonde ela morava, tinha uma moça que veio a casar com um dos seus filhos, a minha cunhada hoje, Diva, e ela era líder das crianças da igreja daquele bairro. E ela pedia a cada casa se podia levar as crianças para a igreja. E ela, eu acredito que a minha mãe de criação, minha madrinha, para se ver livre, porque eu não era fácil, arteiro que só, não pode levar Marcelo. Leve ele, fique o máximo que você puder lá. Aí tinha escola bíblica de férias, festival de cachorro-quente, pipoca, irmão, pensa. Mas foi ali que eu pude entregar a minha vida no altar. E eu lembro que todo culto eu aceitava Jesus. E até hoje, de vez em quando, lá na igreja, quem quer Jesus? Eu fico assim, mas não vou porque o pessoal vai achar que, pô, pastor, né? Porque é inevitável você vir num culto como esse, sentir o que você está sentindo, receber o que você está recebendo e você não se entregar a Ele. Às vezes você não entende o porquê de um glória a Deus mais alto, de um grito, de um pulo, de uma dança, porque você não sabe, meu irmão, quais foram as guerras que nós enfrentamos para estar aqui. Porque estar aqui neste altar é uma questão de sobrevivência. E aí eu entreguei a vida, aceitei Jesus, comecei, e aí voltei na igreja novamente a estudar música. E na nossa igreja lá tinha música, e eu me interessei por instrumento de sopro, eu vi aqui os irmãos tocando, e foi uma guerra para eu me achar, né? Gostava de sax, aí a palheta, e falou, tu é beiçudo, não dá para palheta. Aí eu vou para o bocal, vai para o trompete. Eu falei, não, a tua boca é muito grande para o bocal do trompete. Aí me encontrou na tuba. Isso aí. Por isso que eu sou desse tamanho. Que para aguentar uma sozafone. E aí eu comecei a desenvolver evangelismo. No evangelismo conheci a pastora Priscila. E comecei a me dedicar. Auxiliar, lavando o banheiro da igreja, pegando as veinhas, vem cá. Comecei a servir o altar. E depois, ouvindo na igreja, que com certeza não é aqui, como não é na Renovo, quando falava de altar, quando falava de oferta, ladrão, não sei o quê. E aí eu comecei a ofertar, a dizimar por medo, porque eu sou ladrão, pô. Mas depois eu fui entendendo a generosidade, fui entendendo o prazer de dar, porque é impossível você receber sem que antes você dê. E esta fala não é fruto da minha imaginação, essa fala é do Jesus que nós estamos aqui glorificando, porque ele disse que é dando que a lealdade, dê lealdade, que é paz, semeie paz. Você tem que aprender a dar aquilo que você quer receber. E aí comecei, e hoje tenho a oportunidade de estar casado, de ser pai, presidir uma igreja que, como essa aqui, começou do nada, ainda estamos lá em expansão. Hoje, ser servidor público
né? Eu sou músico militar. Hoje minha esposa é uma empresária, temos farmácia de manipulação, que é o ramo dela, magistral, farmacêutica. E hoje eu entendi, pastor Brunner, que o altar nunca vai tomar. O altar sempre vai devolver. E ele nunca devolve na mesma medida. Uns recebem 30, 60 e outros 100 por um. E eu tentei trazer algumas pessoas do meu passado. E Deus disse: eles não viveram contigo o processo do altar. Então eles não podem usufruir contigo aquilo que o altar te dá. E eu fecho aqui a mensagem, de fato e de verdade. Quando você aprender a valorizar os processos que você viveu no altar, você estará autorizado a usufruir das heranças que o altar libera para você. Nesta manhã tem uma chave virando. Nesta manhã tem uma ficha caindo. Não é pela geografia que estamos, não é pela realidade que nós viemos, mas é pela intensidade que nós nos entregamos no altar. E hoje, pastor Marcelo, a minha mãe tem 75 anos, congrega na nossa igreja, serva de Deus, e alguém que não pôde cuidar de mim, hoje eu cuido dela. Hoje eu posso dar para ela o acesso que eu não tive. Ela vem morar comigo, fazer um plano de saúde. Não, plano de saúde. Estou com dor, fisioterapia, pilates, sei lá, vai fazendo tudo. Não sei o que. Tem gente trabalhando lá em casa, vai tá lá. Porque pela Bíblia a gente vai viver 7 décadas. Passar disso é hora extra. Então eu sei que os últimos dias da vida dela vai acontecer com ela o que aconteceu com Abraão. Ela vai morrer farta de dias, com alegria, porque ela não perdeu o filho dela como muitos lá no morro perderam para o tráfico. Nunca teve que tirar o filho dela da boca de fumo, da boca da barraca, não sei da onde. Todas as vezes que ela procurava o filho dela estava no altar. Então vale a pena estar no altar. Vale a pena se entregar e se doar no altar. E eu fecho essa mensagem, pastor, não te pedindo perdão pelo horário. Não. Eu tinha programado sim o horário, mas Deus fez eu entrar aqui. Porque Deus me trouxe aqui para mudar a história de pessoas. Pastor Marcelo, todos conhecem, pelos seus resultados, pelos seus relacionamentos. E às vezes, como lá na igreja. Irmão, tem um pastor, agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Um pastor como eu, sobrevivente, com resultado, e tem crente ruim. Quando você tem um pai que é referência, você é obrigado, você não tem opção. Por que o pastor liberou para ele aqui? Porque meu filho não vai ter opção. Ele vai ter que ser melhor do que eu. Acrescendo na unção, tem que ser melhor do que o senhor, pastor. É o que eu digo lá na igreja. Eu quero entrar nos carros melhores do que o meu. Eu quero entrar em casas melhores do que a minha. Eu quero ver eles viajando em lugares que eu nunca fui. Porque o maior prazer do pai é ver o filho alcançar o que ele não teve. E essa igreja Deus plantou aqui. Porque igreja não se abre, igreja nasce. Deus plantou essa igreja aqui para mudar a história desse lugar.
Vire para alguém e diga assim: me valorize hoje. Melhor, fale para ele: paga meu almoço hoje. Tire uma foto comigo hoje. Porque você não sabe quem eu vou ser amanhã. Eu falei isso esses dias lá na igreja, pastor. Eu joguei futebol, não parece, mas joguei futebol com o Marcelo, do Fluminense. Eu era o Marcelo, nem por menos, ele era o Marcelinho. E eu falei: rapaz, por que eu não tirei foto com o Marcelo? Porque hoje você falar que jogou, que todo mundo jogou com, né, os antigos, joguei com Garrincha, joguei com Dadá. E de verdade, jogaram. Que aí hoje eu poderia até mandar no direct dele: rapaz, que saudade de você. Aqui, puf. Hoje, todos sabem quem é o Marcelo. Mas quando eu conheci o Marcelo, eu não imaginava que ele seria o que ele é hoje. Talvez, se ele me visse hoje, ele não imaginaria que eu seria um pastor hoje. Ah, legal, um jogador de futebol, mas com muita modéstia. Eu sou ministro, co-herdeiro, sacerdote. Não posso ter tudo, mas eu tenho o dono de que tem tudo. E nesta manhã eu profetizo de olhos abertos que você está proibido fracassar, porque o altar nesta manhã te encontra. Só quem pega essa palavra libera um brado de glória e aplauda bem forte o nome de Jesus. Deus abençoe.